Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, a sua ligação com Deus, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha o poder do amor, da fé, e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós. Vamos nos concentrar em Jesus, pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse:
precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, a sua ligação com Deus, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha o poder do amor, da fé, e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós. Vamos nos concentrar em Jesus, pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram,
recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, a sua ligação com Deus, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha o poder do amor, da fé, e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós. Vamos nos concentrar em Jesus, pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, a sua ligação com Deus, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha o poder do amor, da fé, e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós.
Vamos nos concentrar em Jesus, pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, a sua ligação com Deus, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha o poder do amor, da fé, e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós. Vamos nos concentrar em Jesus, pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga
toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, a sua ligação com Deus, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha o poder do amor, da fé, e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós. Vamos nos concentrar em Jesus, pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte.
Sabendo as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, a sua ligação com Deus, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha o poder do amor, da fé, e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós. Vamos nos concentrar em Jesus, pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes.
Então Jesus disse: Trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, a sua ligação com Deus, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha o poder do amor, da fé, e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós. Vamos nos concentrar em Jesus, pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinita e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus,
a sua ligação com Deus e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha o poder do amor, da fé, e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós. Vamos nos concentrar em Jesus, pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão, aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E, dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então é importante sabermos que o poder de Jesus, a sua ligação com Deus, e ele fez a multiplicação dos pães e dos peixes. E as pessoas que estavam lá se fartaram. Jesus tinha o poder do amor, da fé, e é um ser superior. Veio distribuir o amor para todos nós. Vamos nos concentrar em Jesus, pedindo que Ele nos cubra com seu manto dourado e que tenhamos a proteção eterna. Que a nossa fé em Deus, em Jesus, mestre, amigo e irmão,
aumente em cada dia que passarmos. Que a luz bendita do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo brilhe em nós por toda a eternidade. Cumpra-se por direito divino, aqui agora, infinito e verdadeiramente. Participe de nosso curso de yoga toda quarta-feira, das 20h30 às 21h30. Yoga, meditação, respiração, relaxamento. Venha participar na casa de Lakshmi e divulgue para seus amigos e parentes. Fica com Deus. Namastê. Vamos suavizar nosso corpo, nos ligar a Deus, abrir nosso coração para a fé. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um local deserto à parte. Sabendo, as multidões vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Não precisam retirar-se. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Vamos suavizar.